Olá, eu sou a Lidu Figueiredo do Café com Lidu e hoje eu tenho um convidado muito especial que transborda comunicação como muitas pessoas que estão nos assistindo. Hoje o convidado é o Marcel Pinheiro. Ele é diretor da Delantero e também diretor de marketing do Fortaleza. Será que tem torcida organizada aqui nos assistindo? Bem, eu vou deixar para ele se apresentar aqui. Os dizeres deles vai construir a nossa percepção, certo? Do que é a comunicação, de como faz para ter empoderamento feminino, como é que ele faz essa base de conteúdo para colocar uma ideia sucintamente, mas que tenha uma repercussão grandiosa, como foi essa campanha do Fortaleza. Enfim, com ele, né? Vamos lá, Marcel, muito obrigada por ter vindo. Tudo bom? Bondade sua, primeiramente, né? Dizer que eu transbordo comunicação como ela, não é verdade. Estou aprendendo aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aí, sobre empoderamento feminino no futebol, sobre marketing digital, marketing tudo que é jeito que vocês quiserem imaginar, a gente vai falar daqui a pouco, não é isso? É isso mesmo. Fala um pouquinho da tua trajetória na comunicação e como é que você foi parar lá no Fortaleza. Bom, a minha trajetória, eu fiz administração de empresa, eu não sou publicitário, né? Passada! Exatamente. Eu fiz administração e na época tinha um curso aqui em Fortaleza chamado Central Criativa, não sei se tu lembro. E aí eu fui fazer o curso da Central, já curtia propaganda, fiz 2 anos de propaganda também, mas enveredei para administração porque meu raciocínio era o seguinte: se nada mais der certo, a administração tem um leque mais amplo de oportunidades. E aí eu fui fazer administração, fiz a Central e eu, isso aqui tá suficiente para eu começar, né? Depois eu fui fazer o mestrado fora e tal. E aí eu trabalhei em agências grandes daqui, na Slogan Propaganda, Íntegra. Depois trabalhei lá fora na Código Visual, que é uma agência 360. Naquele tempo nem se falava muito em 360 aqui. A gente, naquele tempo parece que é um negócio que faz 10 anos, e faz 10 anos mesmo. 360 e aí fui trazendo conceitos para cá. Quando retornei eu queria fazer uma comunicação de um jeito diferente. E aí eu montei a Delantero junto com meus 2 outros sócios, o Pádua e o André. Aí desses trabalhos que eu fui fazendo, fui conhecendo gente de diversas áreas. Conheci o Luiz Eduardo Girão, que hoje é senador, e na época ele era presidente do Fortaleza. E aí ele me chamou para ser o diretor de marketing do Fortaleza, e que, para desespero da minha esposa, eu aceitei. Esse desespero continua até hoje, mas pelo menos agora tem uns resultados para mostrar, então ela está mais calma. Eu tenho 2 tricolores dentro de casa já e tem um menorzinho de poucos meses que em breve vai saber. Fabricando, claro, né? Claro. Bem assim. Claro. São sócios torcedores já, né? Para poder aumentar nosso quadro de resultado no marketing. Então, assim, essa é basicamente a história, e o marketing do Fortaleza para mim foi eu acho que junto com política talvez é o aprendizado mais curto que você tem, porque a repercussão das coisas é imediata, assim, é muita paixão envolvida, né? Quando eu cuido de uma marca, como tantas que a Delantero tem, você não tem tanta paixão por aquela marca. Quem dera, né? Era a nossa missão como comunicadores e publicitários, gerar marcas assim amadas, né? As love marks que a gente fala tanto. Mas o clube, mesmo tratando muitas vezes mal seus torcedores, não só o Fortaleza, né? A gente procura melhorar a experiência, mas durante muito tempo todos os clubes trataram o seu torcedor de qualquer jeito, né? Para ir ao estádio, a gente vai falar de empoderamento feminino daqui a pouco. Para uma mulher ir ao estádio, ela tinha que querer muito, né? Era um ambiente muito hostil ao público feminino. Era até, tipo assim, a família, tu vai mesmo? Você vai, quer da ir mesmo? Da entrada à saída, era todo o processo muito complicado, muito difícil. E aí isso foi melhorando, essa experiência foi melhorando, mas a gente ainda está longe, tem um bocado de coisinha para melhorar ainda. E como é que foi essa sacada de empoderar a mulher agora no mês das mulheres? Embora, assim, a forma de que vocês fizeram a campanha não é nada clichê. Vocês usaram o próprio ambiente para falar de uma realidade, né? Então, como é que foi essa ideia, a repercussão que teve? Quando o pessoal me pergunta normalmente sobre marketing esportivo ou marketing político, eu não tendo tanto a enquadrar o marketing nessas categorias, embora respeite quem o faça. Porque eu acredito que uma ideia boa, bem aplicada, ela funciona em todos esses ambientes. Isso. E você trabalha com eventos, vocês sabem, né? Quanto mais diferente é a ação, a ativação dentro daquele segmento,
em que o segmento está acostumado, mais a atenção ela chama. É verdade. Então, o que é que o futebol trabalhava? O futebol trabalhava muito vídeo de jogador, muito vídeo de lances, melhores momentos, esse tipo de conteúdo. E a gente quis trazer outro tipo de conteúdo, né? Porque dizia-se muito lá no clube, quando eu cheguei, que o Fortaleza não tinha concorrentes, porque supostamente quem torce Ceará não vai virar Fortaleza, quem torce Fortaleza não vai virar Ceará. Só que havia uma miopia aí na hora de enxergar esses concorrentes. Porque o concorrente do Fortaleza, na hora do evento Fortaleza, por exemplo, tem outros milhares de concorrentes, né? Tem um evento que o Lidu vai estar realizando na mesma hora. Verdade. E que a esposa do cara que ia para o jogo, ou ela própria que queria ir para o jogo, vai deixar de ir para o jogo para vir para cá. Então, outros eventos são concorrentes. Sócio-torcedor é uma mensalidade que o sócio paga. Como tantas outras mensalidades de entretenimento que ele tem hoje para gastar, né? Então, ele tem o Netflix para gastar, ele tem o Spotify para gastar, ele tem o sócio-torcedor para gastar. Na hora que a conta apertar, um dos três aí ele vai eliminar. Normalmente vai ser aquele que o serviço estiver pior, né? Estiver desagradando mais. Então, a gente começou a mapear quais eram os negócios do Fortaleza de verdade, né? Então, a gente mapeou varejo nas lojas, a gente mapeou recorrência no sócio-torcedor, a gente mapeou, sei lá, um monte de coisa, evento, a gente mapeou o evento aí sendo o jogo, mas também eventos correlatos ao jogo. E aí a gente começou a ver que a gente tinha concorrentes mesmo de verdade, que não eram o nosso rival Ceará, mas que eram outras experiências que o consumidor podia estar tendo naquele momento, que rivalizavam ali no orçamento mensal dele. É o mesmo dinheiro, né? Que ele usa para o futebol e pode usar para outros tantos entretenimentos. A palavra realmente é essa, que a gente vem até conversando em off aqui, né? O entretenimento, né? O futebol é um entretenimento, é o que sustenta... E é cultural também, exatamente, né? Se tu tem uma penetração muito grande no meio digital, né? Isso. O que sustenta a TV aberta hoje ainda são os eventos ao vivo. Né? Então o futebol é um dos grandes sustentáculos ainda da TV aberta, é onde eles conseguem maiores índices de audiência. Então os eventos ao vivo são aqueles que ainda seguram a audiência da TV aberta. Então o futebol nesse contexto ele adquire uma importância, uma relevância muito grande. E aí, falando já sobre o público feminino, um potencial enorme que esse que a gente não podia tratar 52% da população do Ceará como se ela não existisse ou de maneira acessória, como se fosse um apêndice do clube, né? Não, ela tem que participar e tem que fazer parte daquele contingente como o público masculino, né? Então, e a gente começou a pesquisar, fazer pesquisa de opinião e tudo. E aí é uma batalha diária. E árdua, né? Assim, e como é que foi a repercussão depois que saiu ali, todo mundo comentou? Então a gente já fazia... Vocês soltaram na primeira vez dentro de um jogo, né? Exatamente, vou explicar direitinho como foi, essa ação especificamente. Existe a câmera do beijo, né, na hora do intervalo do jogo. E essa câmera do beijo, ela normalmente foca ali o casal. Isso. E é bem comum que o casal se veja e troque um beijinho ali, né? E aí a gente contratou um casal de atores, fomos lá no Teatro José de Alencar, ver quem podia. E assim, quem topou fazer com a gente tinha se apresentado para 700 pessoas como o maior público da vida deles, né? E eles iam ter que se apresentar para 20 mil pessoas que estavam no estádio naquela hora. Mas toparam o desafio e a gente tinha um desafio que é o que você faz bastante no evento. A gente só tinha um tiro, a gente não podia cortar e fazer de novo, né? Então, o que a gente fez? A câmera do beijo focava em vários casais mesmo de verdade, que não eram atores. Na hora que focalizavam nesses dois, ele tentava um beijo, a mulher estava um pouquinho, sei lá, chateada, podiam ter discutido antes, ela não queria. E aí ele começava a forçar. Então, tinha muita coisa para dar errado, foi tudo feito para dar errado, né? A gente tinha torcedores que poderiam bater, reagir. A gente poderia não ter uma câmera focalizando direito, cortar, a transmissão não está legal. Bom, fizemos todos os preparativos para que desse errado, com várias câmeras extras, seguranças apaisando espalhados próximo do casal. Fizemos em uma parte do estádio em que não havia tantos torcedores, para eles ficarem um pouquinho mais resguardados. E o clima de tensão, assim, na hora que isso aconteceu no estádio, era algo assim que ninguém estava meio que acreditando. Você sentia aquele clima, sabe? Um burburinho, assim, meu Deus, ele vai bater nela e tal. E aí depois caía, cortava, e como se tivesse dado algum problema, ou se tivesse havido um corte real.
e quando regressava a imagem, era o casal explicando o que era a ação. Aí foi uma apoteose, né? Todo mundo aplaudindo e tal. Que massa. E aí a repercussão disso foi tão grande do norte a sul do país, em todos os veículos de comunicação. A gente conseguiu uma mídia espontânea gigante. Saindo no Sport TV, no Globo Esporte de São Paulo, Globo Esporte do Rio, Globo Esporte de Brasília, Globo Esporte de Belém. E no Café com Lidu. E no Café com Lidu, que é o mais importante, a maior audiência de todas eles. Né? Então já posso lá no nosso relatório de mídia espontânea colocar o Café com Lidu como um dos veículos em que isso saiu. Mas esse tipo de ação a gente já faz com o público feminino já há algum tempo. Então, no mês de março, por exemplo, a gente faz um incentivo de 50%. Que aí é de venda mesmo para as mulheres. E aí com isso a gente consegue ter aí 21%, ainda é pouco, mas já foi muito menos, do nosso contingente de sócios torcedores mulheres. Né? A gente tem 5 mil sócios torcedores, sócias torcedoras no caso. Né? Eu tenho visto também que vocês têm apostado muito em marcas, tipo assim, a marca de vinho com a marca do Fortaleza. Exatamente, bonés, óculos com a marca do Fortaleza. Isso também faz parte da estratégia também de massificação. Também. A gente quer ter mais pontos de contato com o torcedor. Né? Antigamente o torcedor tinha só a camisa. E no caso das mulheres, não existia a camisa feminina. Né? O que a mulher fazia? Ela comprava uma camisa P ou M masculina, depois customizava. Então era um ambiente que não era pensado para a mulher de maneira nenhuma. E hoje ele já tem Hoje a gente tem na equipe de marketing também muitas mulheres. A nossa assessoria de imprensa hoje é comandada por uma mulher, que é a Alana. Então a gente, na hora de criar as coisas, a gente tem uma diretora de arte mulher, né? E essas coisas elas foram acontecendo de maneira natural. A gente foi sentindo a necessidade de que a mulher tivesse um papel preponderante nessa hora, né? Para que a gente pudesse crescer num público novo. Chega uma hora que o público masculino também ele satura. Então a gente precisa de um público novo. E a mulher estava totalmente desassistida. Então a gente fez campanhas de respeito também no estádio, que é um ambiente também muito machista muitas vezes. Verdade. Trouxemos produtos para a mulher de Outubro Rosa, tal, camisas rosa e tal. E camisas que não são rosa também, mas que tem um formato do corpo da mulher feminino. E isso tem sido muito legal, as mulheres reconhecem. E aí, a partir disso, também investimos em esportes femininos, no time feminino do Fortaleza. A gente tem time de hóquei sobre patins feminino, para ter ideia. A gente apoia muita gente. Sobre, especificamente, os produtos, não só é uma maneira de se aproximar e de pontos de contato com os clubes, mas também de receita nova para o clube, né? Então, o licenciamento de produtos é algo que o Fortaleza não tinha há um tempo atrás. E hoje a gente tem um diretor de planejamento focado exclusivamente no licenciamento. Então a gente tem milhares de dezenas de produtos que vai de cerveja a perfume, a chip de celular, que utilizam a marca do Fortaleza e pagam os royalties para o clube. Isso gerou uma receita recorrente nova muito boa para a gente. Muito legal. E isso que você está falando é totalmente inteligência de mercado, né? Total. Análise de informações transformando em dados estratégicos. Exatamente. Né, em decisões, direcionamento. Eu estou sabendo agora que é isso aí, mas é isso mesmo. eu só fazia, mas eu estou sabendo agora que é isso aí. Então é isso, então tá certo. Pronto. Próxima palestra que eu for dar, eu vou dizer, olha, isso aí é inteligência de mercado. Eu aprendi com a Lidu. Mas total, porque você está pegando informação de dados e transformando isso em decisões para a empresa. E gerando receita. Claro. Né? As coisas eram feitas muitas vezes empiricamente. Assim, sem dado, né? Sem informação nenhuma. Mas tem um negócio chamado sentimento que dá certo. Tudo que você faz aí com sentimento. Dá certo. No futebol é menos grave porque o torcedor perdoa tudo, né? Ele não deixa de torcer. É verdade. Mas ele deixa de ir, ele deixa de consumir e tudo. Então a gente precisa de um trabalho de recuperação maior. Agora, numa marca, se você erra, ele deixa de consumir. É para sempre, né? É verdade. É complicado. E aí ainda sai Mas tu detratando, né? Tu tem a marca tatuada? Do Fortaleza? Do Fortaleza? Não tenho não, porque aí a minha esposa não vai, né? A família dela é toda alvinegra, já pensou? Eu não vou poder mais entrar na casa dela, vai dar confusão com o sogro. Aí não tem condição não. Mas já pensou, né? Mas cara, nesse período eu já vi tanta coisa assim de fanatismo, assim. Tem gente que doa, quem tem muito dinheiro, doa muito dinheiro, mas quem tem pouco, doa o que tem pro Fortaleza. É uma coisa assim... E aí você pergunta o que é que vale mais, né? Meu Deus, né? Eu acho que talvez valha mais o pequeno, porque ele dá o que ele não tem, né? Aquela coisa da viúva lá, né? Sobra, né? Pois é incrível, cara. E aí
a gente foi aprendendo. Por isso que eu disse que é um aprendizado muito grande, porque como é paixão, a gente tem um retorno imediato ali, né? Não, com certeza, mas assim, justamente inteligência de mercado, quando você trabalha esses dados, tipo o NRF, que é a maior feira de varejo que acontece em Nova York, né? Ela trabalha e tudo que aconteceu lá esse ano foi voltado para essa inteligência de dados, porque até com a chegada do 5G, né, vai ter uma reviravolta no nosso mercado, né? Claro. E claro que vai ter os pontos de venda de contato, só que cada vez mais criando experiências. No marketing esportivo a gente tem um período aí de mudança geracional, desde a imprensa, né? A gente tem pessoas novas e novos jeitos de fazer a imprensa convivendo com gente que foi muito bem sucedida na imprensa, mas cuja geração já está passando. E isso também no consumidor. A gente tem um consumidor ali jovem, até 34 anos mais ou menos, que está muito vinculado à rede social, mas também tem um consumidor do radinho ainda, que é muito presente e a gente não pode esquecer, né? A gente não pode esquecer. Então, a gente tem que conviver com essa mudança. Então, uma vez que eu entrei no Fortaleza, a partir desse momento, eu quis ter todos os pontos de contato possíveis com o nosso cliente. Sem esquecer o rádio, fazendo internet, que era o básico, né, que não era feito, mas sem esquecer os meios e mensurando tudo, né, porque as coisas eram feitas sem medição. A gente não sabe, né? não existe gestão sem mensuração, né? A gente não sabe se a campanha está dando certo, está dando errado, enfim. E hoje a gente é muito remunerado também por performance, né? Então, os veículos que estão chegando no Fortaleza, que são streamings, a gente está é uma mudança geracional também nesse aspecto, porque quem detinha os direitos de transmissão eram os canais tradicionais. Hoje em dia tem streamings, plataformas de streamings que já detêm esses direitos. Então, as plataformas de streaming, elas pagam um percentual por assinante vinculado ao clube. Então, a gente tem que conviver com essas duas realidades. A TV aberta tradicional, que nos dá o volume, e o streaming que nos aponta para o futuro. Então, essa dualidade, essa tensão entre gerações é algo que a gente tem que administrar muito bem administrado. A Meio Mensagem publicou, acho que foi em agosto do ano passado, que até 2025 a TV ainda é a grande mídia de massa. Né? Para quem trabalha no marketing esportivo, dá um direcionamento estratégico de mídia muito bom. Mas assim, só não assiste quem não quer hoje. Qualquer coisa. Exatamente. Então, se eu quero assistir um futebol, eu vou procurar os canais e tudo mais, né? Eu lembro que o meu primeiro contato com marketing esportivo, assim, estudando mesmo, porque eu gosto de ler tudo, né? Eu gosto de estudar muita coisa. Mas foi porque eu orientei uma monografia e era do Fortaleza. Legal. Né? E o menino era muito fanático. Foi quando isso? Ai, não sei se eu já estava lá. 2010, 2011. Não estava não. Né? E foi e ele analisou, e aí eu comecei a me interessar porque foi muito curioso para mim. Eu não conhecia, então desconhecido é interessante, né? Claro. Então foi uma monografia que foi de muito aprendizado para mim, pessoal, né? E aí depois você tem os amigos, aí você começa a falar de igual, porque antes eu não discutia porque não entendia, né? Hoje eu até brinco, eu entendo da superficialidade, mas eu sei que quando tá na rede é gol. Né? Isso vale também pro marketing digital, né? Pro marketing quando ele tá lá na rede é gol também. É gol pra também, gente. Exatamente. Mas assim, quando a gente fala de estratégia, eu sempre digo que funciona, não tem certo nem errado. Eu acompanho o teu trabalho, tenho acompanhado mais recentemente também, vendo a questão do conteúdo de que tu fala. Então o futebol não tinha praticamente criação de conteúdo, apesar de ser de bastar ligar uma câmera que você tem conteúdo. Porque os torcedores se interessam pela vida dos jogadores, pelo treino, pela pré-eleção e tal. E eles todos têm vontade de estar lá no vestiário, né? E não tinha essa oportunidade. Então, a criação de conteúdo fez com que as TVs dos clubes também fossem uma fonte de receita para o clube, né? Hoje a gente tem uma TV no Fortaleza que a gente vendeu os naming rights da TV. Nunca imaginei que ia fazer isso num clube de futebol, né? Então, Mas é porque também é um organismo muito vivo, né? A questão da colaboração ela é muito presente e aí o torcedor ele faz parte. E a acessibilidade aos meios de produção. Eu lembro que quando eu comecei em propaganda, você abrir uma câmera era a coisa mais cara do mundo. Então a gente vivia fazendo cartelada, né? Que era o carro caindo, pau, não compre carro hoje, tal. Hoje em dia talvez
talvez seja mais barato você abrir uma câmera do que você fazer esse a animação desse cartelado. Então essa acessibilidade que tu falou do 5G, que também vai facilitar ainda mais ainda a conexão e tal, porque a gente não tem uma conexão ruim aqui em Fortaleza, uma conexão que demora, ainda tem pacote de dados dos seus usuários que estouram com 10 dias de mês, então o sujeito tem que ficar buscando lá. Eu estava até vendo esses dias que o primeiro ou o segundo termo mais buscado aqui é o Wi-Fi grátis, né? Que inclusive na meio mensagem também saiu isso. Exatamente. Né? Só 67% Foi uma pesquisa da Locomotiva, tu viu essa também? Exatamente. 67% dos brasileiros nunca viajaram de avião. 78% dos internautas brasileiros ganham até R$ 1.500, né? Então, para esse tipo de público, que é o público muito de massa do futebol, feminino ou masculino, aí não há tanta distinção, os conteúdos vão melhorar e vão ter mais recorrência e relevância quando a conexão estiver melhor também, né? Para poder as pessoas poderem acompanhar esses conteúdos. Mas demora algum tempo ainda, mas já está acontecendo, Está acontecendo porque a gente tem necessidade, tipo assim, né, do mesmo jeito que você vai me pesquisar, eu também pesquiso o Marcel, né? Então a gente vai stalkear, vai saber o que é, vai entender o que ele faz para poder também ter um pensamento, mas o principal é a responsabilidade do que está se passando, né? E outra coisa, eu sempre falo isso, né? Na questão de construção do conteúdo, é tipo assim, o Marcel vai falar sobre marketing, mas ele não tem como não dizer que ele é do Fortaleza. Claro, parte inerente de quem você é. Sou eu, né? Não dá pra separar. E isso é importante porque não é dissociado. É tipo assim, eu estou aqui com você, mas eu continuo sendo mãe da Manu. Claro. Continuo tendo toda a minha Aquilo vida. Que o Faustão fala, tanto no pessoal como no profissional, não existe não, é só uma pessoa. Exatamente, né? É só uma pessoa, não dá para dissociar. E quando eu tomo uma decisão, eu tenho toda a lidu como mãe, como esposa. Tem uma carga aí de vida. Exatamente, para tomar uma decisão. Né? Até mesmo para contratar uma pessoa, até mesmo para decidir sobre que tipo de evento vou fazer. Por isso que eu tenho muita restrição às famosas personas que as pessoas criam na hora de fazer o conteúdo digital. Não, se a gente tiver várias personas, aí eu acho legal. Agora, você colocar um perfil tão estrito, né, no estrito senso ali, como seu consumidor, cara, falando de Fortaleza, eu tenho tanto consumidor diferente, de todas as classes, todas as idades, todos os sexos, tudo. E eu imagino que você, como produtora de evento, eu consigo mapear mais ou menos quem é não é nem produtora de evento, desculpa, mas a pessoa que tem uma inteligência por trás do evento, eu consigo mapear, mas eu não consigo controlar as personas todas que estarão presentes nos meus eventos, não é isso? É verdade. Então, faz mais sentido talvez a gente trabalhar com 5 ou 6 tipos de personas diferentes que serão aquelas que... Dependendo do tipo de negócio, né? Com certeza, e é importante fazer isso mesmo. Porque o nicho, ele funciona muito bem, mas, por exemplo, um nicho que funciona muito bem, tem uma fábrica alemã de gaita, né? Quem compra gaita é um público muito específico. É demais mesmo, né? É verdade. E ele detém 80% do mercado, né? Mas assim, é um público é mercado de nicho total. Né? Aí você tem um público de... O cara fabrica aqueles guarda-chuvas gigantescos para a família, o pessoal que vai para a praia e tal. Ele detém 50% do mercado. Mas quem é que compra esse tipo de guarda-chuva, né? É verdade. O cara... E tem isso, eu vou aqui com esse solzão, eu vou botar. Eu tenho 3 meninos já. Mesmo? Eu vou botar tudo embaixo, pronto. Aí tem um cara que confecciona binóculo para arma, de um tipo de arma, né? Então é mercado de nicho, aí vale a pena. Aí vale. Mas assim, tem alguns mercados que realmente não funcionam. Né? E assim, é importante saber assim, quais são as... Eu acho que no nosso tipo de varejo, o mercado nosso que é um mercado muito de varejo ou de serviço, dificilmente a gente vai ter um produto fabricado aqui ou um serviço tão nichado. Tem, mas eu acho que o grosso da economia cearense é uma economia muito voltada ainda para o varejo, para o comércio e para o serviço. Indústria aqui para a gente é algo que a gente conta uma ou outra aqui, quando se a gente fosse listar aqui, a gente teria uma outra indústria. Mas no futebol, eu acho que o futebol é apaixonante por isso, né? Porque a gente consegue falar com todo mundo, conversar com todo mundo. E todo mundo... Não, ali só tem um perfil, né? Todo mundo é Fortaleza. Mas isso cara, tu sabia que eu consegui, assim, com esse trabalho que a gente fez e estruturando o que aconteceu? Eu acabei fazendo uma house dentro do Fortaleza, né? Porque hoje a gente tem 18 pessoas no Fortaleza, é muita gente, é maior do que muita agência. É verdade. Verdade, viu? Porque a gente atende um monte de clientes, que são o licenciamento é um cliente, a loja é um cliente, o e-commerce é um cliente,
o sócio-torcedor é um cliente, o cara que vai para o jogo é outro cliente, o cara que vai para a festa é outro cliente, o cara que vai para uma feijoada é outro cliente. Então tem muitos clientes. É verdade. Isso dentro de uma agência, eu pirada. ia perder o timing, né? Então o que é que a gente faz? A parte estratégica, né, a parte mais conceitual, a gente consegue pensar na agência e esse atendimento das demandas do dia a dia, de rotina, a gente faz na house. E é um movimento que eu tenho indicado a muitos clientes, sabe? Deixa a tua agência ou deixa a Lidu para pensar o estratégico, né? Do evento, enfim, da ação. E coloca dentro da tua empresa alguém que possa responder rápido, porque aí tu não vai ficar insatisfeito com a Lidu, nem vai ocupar as horas dela com uma operação. É verdade. Uma hora cara, né? É verdade. Tá cara a tua hora, não tá? Pois é, uma hora cara com a... Não tanto quanto a sua. Não tanto quanto eu gostaria, né? Mas uma hora cara com uma operação. Então eu otimizo, dessa forma eu otimizo muito meu recurso, né? Que é escasso pra caramba. Com certeza. É isso. Em tempos de coronavírus, então, a gente tem que otimizar cada segundo. Rapaz, teve uma pessoa que não veio aqui hoje que não falou de coronavírus. Mas também, é só falar disso, eu abro o jornal, eu quero ver outra coisa e ninguém fala de nada. Ninguém fala de nada, é verdade. É verdade. Mas, e pro futebol está sendo péssimo, né? Não, pra evento, então. Não, tá sendo péssimo pra economia de maneira geral, né? Não, e todo mundo tá em pânico, assim, o que dá medo é o pânico. Né? A gente sem saber que direcionamento seguir. Às vezes a gente acha que é grave, às vezes não é, enfim. Na dúvida a gente fica em casa, né? É verdade. Eu vim só para entrevista hoje aqui, depois eu vou para casa. Marcel, muito obrigada pelo seu tempo, né? Valeu, um prazer. Edu. Passaria muito tempo Vamos aqui conversar tomando mais. café. A gente vai continuar depois aqui de terminar, pessoal. Muito obrigada mesmo, Valeu, assim. massa. Achei muito bacana e eu acompanho as coisas do Fortaleza, eu não sabia quem fazia, né? Cheguei até você através do vídeo do Fortaleza que chegou até mim. Que bacana. Né? Vi através do... Legal que extrapolou, então, o pessoal que acompanha o futebol ali muito de pertinho, Exatamente. Né? Meu primo mandou, olha que legal, que ação bacana. Ele que foi pro jogo, ele filmou no celular muita gente foi impactada ali, né, e me mandou. Aí eu fui atrás de saber quem é a pessoa que estava fazendo. E aí eu fiquei sabendo também que comunicar as coisas no evento dá resultado, viu? Dá. Eu já estou vendendo o peixe dela aqui, dá como dá resultado. Publicitário, né? Eu já estou vendendo o produto aqui. Dá resultado, pessoal. Invistam em eventos que dá resultado. Com certeza. É isso. Não, investir em comunicação, evento é comunicação. Porque... Em experiência. É verdade. Eu vi tu falando uma coisa, já tá todo extrapolando teu tempo, né? Mas eu vi tu falando uma coisa no Instagram que eu gostei bastante, que é a coisa do dar. Ah, é verdade. Antes de pedir, né? É. Então, o evento nada mais é do que a tangibilização disso, né? Com certeza. Eu tô te dando entretenimento, eu tô te dando emoção, Exatamente. eu tô te dando sentimento. Me dá um pouquinho de atenção para minha marca. Né? Mas aí é aquela história também, quando eu peço. É isso, né? É a mesma coisa. Até porque quando você trabalha no digital... É bom que essas coisas fiquem separadas, né? Assim, fiquem bem evidentes para o consumidor. Nessa hora ele está só me oferecendo entretenimento. Agora ele está só me pedindo. Então, ele já me ofereceu esse entretenimento aqui, seja ele de que natureza for. Então agora eu vou fazer essa cortesia, você gente boa. Exatamente, e isso no marketing digital ele pega pesado, porque quando eu vou para uma rede como o Facebook, o Instagram, né, o grupo no caso, o que é que acontece? Se eu só anuncio quando eu preciso de leads, o que é que acontece? Ele não me dá moral, mas eu posso trabalhar o branding. Né? E o trabalhar o brand é patrocinar um conteúdo que eu acho que é relevante para aquele meu consumidor. E quando eu faço isso, eu estou dando e patrocinando o que eles querem, eu estou trabalhando o brand. Mas quando eu quero pedir, eles me dão uma relevância maior. Claro. Porque eu estou pedindo os leads e ele está entendendo que eu estou pedindo. Até o algoritmo funciona dessa forma. Funciona dessa forma, total. É isso mesmo. E aí eu consegui perceber isso fazendo evento, errando com os eventos, divulgando os meus eventos, fazendo o meu cliente apostar em eventos. E eu queria dar retorno. Eu até brinquei com isso outro dia, porque as regras vão muito do marketing digital, vão muito de fórmulas, e não existe tanta fórmula assim, né? Cada cliente tem uma característica diferente, um conteúdo. Então não é porque eu vou postar 5 regras para fazer alguma coisa que isso vai funcionar, porque não é a característica do meu cliente às vezes. E da minha audiência. Né? E nem funciona assim, porque cada público se comporta. Exatamente. Você vive hoje em função do comportamento. Né? E nesse comportamento é que você busca o resultado, porque é ele que te dá o direcionamento de estratégia que você tem que adotar para poder fazer isso ou aquilo. Né? Eu posso inverter a entrevista, se vocês já quiserem acabar, pode ser, gente. Mas como é que tu enxerga a comoditização do marketing digital? No seguinte sentido, uma solução só
para diversos tipos de cliente. O que aconteceu tem. quando chegou o marketing digital e trouxe quando chegou não, entrevistada. né? Pessoal, Café com o Marcel, né? Essa semana estamos com o Lidu aqui. Quando o marketing digital, há alguns anos já chegou, existia aquela percepção de que era mais barato e de fato você consegue otimizar ali o custo, mas de que eu conseguiria fazer, e nesse ponto existem muitas agências que são assim, muito mais clientes do que quando uma agência off tomava conta da conta, né? Isso. Então os caras têm 30, 40 clientes e às vezes ele aplica uma fórmula só para todos. E eu estou vendo cada vez mais isso voltar a ser uma alfaiataria, eu fazer de acordo com o tamanho do cliente. Mas aí é que tá. Quando eu faço isso, é meio que eu estou pasteurizando uma estratégia. Sim. E outra coisa, se eu pasteurizo, por um momento ele pode até dar resultado, num primeiro momento. Sim. Mas depois o cliente vai ver que ele não vai ter dinheiro com aquilo. Por quê? Claro. Porque quem mais vai ver a propaganda dele é o concorrente. Porque ele não foi afinado, ele não foi usado inteligência de mercado, não foi usado informação de dados para tomada de decisão. E aí o que acontece? Eu fico na mesmice, sem dar diagnóstico, Exatamente. sem fazer análise, sem fazer... E aí você vê as redes sociais de vários clientes que são todas iguais, né? Exatamente. E o que é péssimo, porque o que eu acho hoje nesse modelo de negócio que a gente tem e que eu falo isso com muita sinceridade para todo mundo, eu preciso que o cliente se envolva no processo, porque a empresa, tipo assim, a gente está aqui no buffet bacana aqui do Grupo Império, né? A gente está gravando aqui. Mas se a Luciana e o Beto não se envolver, eu não tenho como dar um retorno para ele, Claro. porque eles têm o porquê de que como foi que eles fizeram isso. Exatamente. E não sou eu que estou assim de fora, que eles me contratando, eu vou ser a solução do negócio. Tu tem que extrair aquela verdade deles a verdade e não deles. impor uma Exatamente. verdade para eles. Não né? é um processo da Lidu para cá, é de cá para Lidu. O cerne são eles, então eu tenho que pegar isso e transformar em informação. Inclusive, mas eu vejo esse movimento como algo bom para o mercado. Muito bom, porque isso aproxima. É tipo assim, o jogador, todo mundo não conhece, sabe da família e tudo mais. Exatamente. E sabe por que ele joga no Claro, Fortaleza? sabe Então, a característica dele, do como ele mesmo joga jeito, as pessoas contratam um buffet não só pelo produto que vendem, porque o produto daqui é comida, bebida, né? Mas contratam por quê? Pelo porquê que a Luciana faz o que ela faz, por que o Beto faz o que ele faz. E aí sim eu tenho um envolvimento, um engajamento e uma percepção de negócio autêntica, porque a palavra da internet é autenticidade e originalidade. Nem adianta não ser que o pessoal vai descobrir, né, que você não está sendo. Exatamente, exatamente, até porque assim, quando eu falo, assim, eu adoro falar sobre isso, e quando eu falo, tipo assim, você não tem que gravar um vídeo, beleza, aí sim, a técnica de ensinar como é que faz o vídeo, eu ensino. Claro. Tipo assim, tu vai ter que falar disso, tu tem que contar uma história, tu tem que fazer isso, tem que contar quase a ida, ou então provas, exórdias, peroração, claro. Não sei qual o processo que eu vou usar, mas eu tenho que construir um roteiro para que ela comece a fixar. E aí, chegando no momento Não, nessa que o cliente... hora a técnica é muito válida, claro, mas o conteúdo, o que ela está dizendo através dessas técnicas é que é o cerne da questão. Exatamente, né? É isso que faz, que dá validade inclusive para o evento, porque o evento ele tem que ter um propósito. Não adianta eu dizer assim, olha, vamos fazer um evento que ele vai bombar. Não, ele vai bombar por quê? Por quê, né? E o que é que eu quero que ele bombe? Né? Se bombar é ótimo, mas para quê? Qual a finalidade disso, Exatamente. Né? Então, os processos de construção, tipo assim, a pessoa quer fazer um evento muito diferente que não tem nada a ver com ela, eu não tenho verdade, porque ela não tem como sustentar aquela informação do evento até o final. Claro. Né? Tem que estar de acordo com o que ela pensa, com o negócio. Às vezes, não é nem o que eu gostaria de fazer, mas eu sei que vai dar certo porque é o tipo de negócio dela que vai funcionar, o tipo de negócio do cliente. A gente tem uma mania de fazer o nosso gosto, né? O que é que a gente acha que vai acontecer, Exatamente. o que acha que vai estar que vai ripar agora, né? Como é a palavra da moda. E a gente tem que fazer o evento para o público, né? E primeiramente para a marca, Isso. Mas não esquecer de combinar com o público. Exatamente. Né? Quando eu faço isso, aí sim. Aí quando começa o processo de construção, aí o pessoal às vezes diz assim, que pergunta difícil, é uma pergunta muito filosófica. Mas se eu não fizer, e são perguntas abertas, tipo assim, o que você gosta da vida? Tipo assim. E eu acho que acontece contigo, que acontece com a gente também, de isso, no final das contas, dar um resultado que o cliente nunca tinha obtido com o modelo tradicional de propaganda digital, né? Com certeza. Porque o que a gente via, acho que menos agora,
era uma espécie de pacote de posts que as pessoas É compravam, verdade. como se a gente estivesse vendendo, sei lá o quê, meu Deus. Um plano de telefone que você tem X minutos para gastar. É verdade. Né? Uma coisa que eu não gosto desse tipo de pasteurização é exatamente porque a pessoa não visualiza outras informações, tipo, ela vai fazer uma postagem, beleza, seguidor não é cliente, começa por aí. Seguidor não é cliente. Então, se seguidor não é cliente, eu tenho que trabalhar para quem está em casa. E quando eu transformo isso em um evento, eu estou dando além de uma postagem. A postagem para mim é insignificante. Claro. O cara já está dando o que ele tem de melhor para mim, que é o ativo mais importante, que é o tempo. Total. Então, eu valorizo o tempo e faço o tempo dele valer a pena. Assim, talvez eu entregue minha idade agora, mas quantas ferramentas digitais, por quantas ferramentas digitais a gente já passou, né? Que seriam elas que iam acabar com todas as outras, né? É verdade. Do Orkut ao MSN, passando por sei lá o quê, Napster, Facebook. É verdade. Enfim, dentro desse modelo que tu trabalha, foda-se a ferramenta, né? Foda-se. Porque o que tipo eu tô extraindo verdade, eu estou criando conteúdo bom e isso independe tanto da ferramenta. Coisa, lógico, existem técnicas ali para a ferramenta, né? Outra coisa, o evento é acima de tudo criação de conteúdo. Porque quando eu estou fazendo um evento, a pessoa está ali para me dar atenção. Então, eu estou postando que ela está, vira um ambiente completamente social, porque um fator social de sucesso é gente, né? Então, é prova social. Claro, então, total. eu estou com um ambiente lotado, então o ambiente está bombando. Não, todos aqueles gatilhos que o pessoal coloca por aí estão presentes no evento. Escassez, porque não cabe todo mundo no evento. Não, e outra coisa, o evento é um dado de física, é um ponto no tempo e no espaço. Claro, né? Então claro. é exclusivo. Ele é tangível, exclusivo, ele é... Com certeza. Isso tanto faz ser um ambiente... E outra coisa, a principal estratégia do evento é dizer para quem não está no evento que você está no evento. Que aí vira um fator digital que é o maior repercussor de informação. Isso, porque o pessoal gosta de filmar e fazer stories do evento, né? Embora exista o DVD, né? Não existe o DVD, o antigo DVD, mas existe o show do mesmo artista, muito mais bem filmado do que com o celular, independente de qual celular. É verdade. Mas ele serve para mostrar, eu tô aqui. Né? Exatamente, porque a principal estratégia de qualquer evento é trabalhar o evento que acontece dentro do evento. Quer dizer, para quem não está no evento, que você está no evento. É isso mesmo. Muito redundante, mas é isso mesmo. É isso aí. É isso mesmo. Eu tô aprendendo, fui vir entrevistar, ser entrevistada, acabei entrevistando, tô aprendendo pra caramba hoje. Bacana, massa. Nossa, Marcel, muito obrigada pelo seu tempo. Assim, eu quero ir no Fortaleza, eu quero conhecer. Bora, na hora. Quero conhecer. Bora, de verdade, eu não conheço. Vamos lá, eu te mostro a equipe, te mostro os bastidores da gente. Então vou gravar lá o IGTV. Bora? Na hora. Vou gravar. Aproveita e conhece as meninas de que eu falei aqui, a Alana e Thaís, que são nossas representantes do empoderamento feminino dentro do marketing do Fortaleza. Olha aí, que bacana. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Passaria aqui horas e horas sendo entrevistado ou entrevistando, para mim tanto faz. Nesse momento já chegou a mesma coisa, né? Só agradeço, Marcel, sua presença. Realmente é muito significativo a gente saber que tem profissionais da sua vibe aqui, fazendo uma coisa muito positiva nessa comunicação, transformando muito conteúdo em resultado. Eu agradeço também a presença da Lidu aqui na minha entrevista hoje, Café com Marcel. E até o próximo programa, que eu não sei com quem eu vou estar, não. Não, tô brincando, gente. Mas muito legal, muito bacana essa iniciativa. Legal aprender também sobre coisas novas, sobre aspectos novos do marketing digital e do marketing de eventos, que é algo assim bem novo na perspectiva do que a Lidu vem fazendo aqui em Fortaleza. Uma coisa boa, obrigada. Valeu, até mais. Quem quiser saber mais sobre o Marcel, aqui no descritivo do vídeo tem mais informações, tem as redes sociais dele que vocês podem seguir. Quem é do Fortaleza pode seguir também o Fortaleza. Quem for do Ceará, por favor, me apresenta alguém para eu entrevistar também. Eu passo, pessoal. O pessoal do Ceará é legal também, o pessoal é bacana. No mais, muito obrigada por eu continuar com conteúdos assim. Siga esse canal, se inscreve aqui e, por favor, não deixa de recomendar para os amigos. Muito obrigada e até a próxima. Você me encontra também no canal 15 da Multiplay, aos sábados às 16 horas e também às 21 horas de terça e quinta-feira. Até lá!